Antes de iniciar este assunto, eu gostaria de contar um caso da minha própria vida pessoal. Nos anos 80, isso deve ter sido 84, por aí, minha mãe havia desencarnado há pouco tempo e eu ainda sentia muita saudade dela, ainda sinto. E eu me lembro que certa noite deixei o corpo no sono físico e fui me encontrar com ela. Ao me encontrar com ela, eu disse: "Mãe", e eu a abracei. E ao abraçá-la, falei: "Mãe, não estou entendendo". Ela disse: "O que foi, Márcio Roberto?". As mães chamam os filhos pelos nomes duplos, especialmente quando estão bravas, mas ela não estava brava. Eu falei: "Eu não estou entendendo uma coisa. Eu tenho corpo físico, mas meu corpo físico está dormindo lá na cama. A senhora não tem mais, porque a senhora já desencarnou. Mas eu abracei a senhora e senti o calor do seu corpo. Como que isso é possível?". E ela, franca como sempre foi, quase encostou o dedo indicador no meu nariz e disse: "Vai estudar o perispírito". Eu acordei atônito e antes de ir para o trabalho já peguei o livro dos espíritos, já fui ler, já separei o livro dos médios para depois reler as coisas e vi o quanto que ainda eu estava deficiente nesse assunto. E confesso, ainda estou. Mas fui buscar algumas informações para que a gente pudesse conversar um pouco sobre a questão do perispírito e a memória, sendo que em alguns pontos preciso admitir que colocaremos apenas como hipóteses. Vamos ler alguma coisa no Livro dos Espíritos, Médiuns e Gênesis, de Allan Kardec, buscamos informações diretas em Jesus, de Hermínio Miranda, o saudoso Hermínio Miranda, do livro A Memória e o Tempo, e Zalmiro Zimmermann, já citado ontem, no seu belíssimo estudo O Perispírito. No Novo Testamento, nós encontramos muitas citações a respeito do perispírito. Vamos lembrar duas passagens aqui. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, registra Marcos. O doutor Fernando ontem nos lembrou, inclusive, algo desta passagem. Uma passagem interessantíssima. Maria Madalena estaria vendo o espírito? Não, nós não enxergamos espíritos, nós enxergamos perispíritos. Ela estava vendo exatamente o perispírito do Mestre, toda a sua exuberância em luz. Paulo nos fala, lá na primeira carta que ele escreve aos irmãos de Corinto: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Kardec, inclusive, poderia ter utilizado a mesma nomenclatura de Paulo, corpo espiritual. Mas ele intuiu e trabalhou com a noção de perispírito, já ontem tão bem explicada. A questão da memória é uma questão complexa. O que é memória? Se formos ao dicionário, vamos ver que é a faculdade pela qual o espírito conserva ideias ou imagens ou as readquire sem qualquer esforço. Memória é lembrança. Ao longo do tempo, preciso também admitir, a gente vai esquecendo algumas coisas, né? Eu me pergunto, será que é porque eu estou envelhecendo? Acho que não, acho que é efeito do aquecimento global, né? Que provoca esse fenômeno do esquecimento progressivo. A memória, isso nos parece muito interessante, é que identifica o ser e estabelece a prova da sua individualidade. Nós somos aquilo principalmente de que nós nos lembramos, né? Daquilo que nós passamos. A lembrança pressupõe o quê? Recapitulação do passado. Se pensamos em passado, presente, futuro, nasce uma outra questão, que é uma questão bastante complexa, que é a questão do tempo. Nós costumamos, em geral, pensar no tempo como uma série ininterrupta e eterna de instantes.
Nós convencionamos pensar em passado, presente, futuro, que na verdade são limitações humanas. Nós estamos submetidos e limitados na dimensão do tempo. Deus não. Veja o que diz Kardec no livro, na página de rosto da Gênese. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Nós estamos nessa limitação, Deus não. Ou seja, Deus não está submetido à dimensão do tempo. E como Deus é onisciente, tudo sabe, ele sabe o futuro. Isso nos leva, inclusive, a perguntar: o futuro já existe? Mas essa questão é mais complexa ainda, nós não vamos entrar nela, não. Vamos voltar à questão da memória. Hermínio Miranda diz que existe uma divisão didática que nós podemos fazer: memória consciente, subconsciente e inconsciente. Na verdade, são bancos de dados que nós temos para registro de informações. Em verdade, essa divisão é puramente didática. Ensina-nos o mestre Hermínio que a memória é indivisível. Se pensarmos no consciente, ele trata como uma unidade de gravação, de leitura e de processamento. É o que nos liga ao mundo exterior, faz com que o mundo interior esteja ligado ao mundo exterior, ao mundo das nossas relações usuais. Tem uma alta capacidade de processamento, mas possui uma baixa capacidade de retenção. Nós pegamos do consciente, transferimos informações para a memória subconsciente. O subconsciente é o arquivo da vida presente, da vida atual. É um arquivo de fácil acesso, é uma leitura feita pelo consciente. Então, nós podemos buscar no subconsciente as informações de que nós necessitamos. Mas existe também o inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente, diz-nos Hermínio, é o arquivo morto da memória. Colocamos lá as informações. É um arquivo de acesso mais difícil, mas lembra-nos ele, não impossível. Nós podemos acessar esse arquivo inconsciente. Nesse arquivo inconsciente está o registro, ou o conjunto de registros das experiências passadas, onde nós estivemos em outros corpos, ou estivemos alguns períodos na erraticidade, aguardando uma nova encarnação. Esses registros estão lá, inclusive, com as múltiplas personalidades que tivemos, apesar de sermos uma individualidade só. Onde se localiza a memória? Não é uma questão fácil de responder. Não está nas células do cérebro, porque senão se perderiam com a desencarnação. Desencarnei, eu mantenho memória. Então, a memória não estava registrada no cérebro físico. O cérebro físico é um instrumento material da máquina de pensar. Nós agradecemos muito a Deus o corpo que temos e esse cérebro que nos serve. Existe um relato muito interessante, alguns aqui talvez já tenham visto, um documentário que é apresentado para aquele grande ator americano Morgan Freeman. O Morgan Freeman conta que ele teve uma conversa muito interessante com um professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Um professor que não acredita em imortalidade, nada disso, mas esse professor dizia a ele o seguinte: fez uma cirurgia com um paciente e esse paciente estava monitorado por eletrodos que indicavam que não havia nenhuma atividade cerebral. O cérebro não estava funcionando segundo medidas feitas pela ciência do nosso mundo.
Depois da cirurgia, o paciente conversou com esse médico e relatou coisas que foram ocorrências durante a cirurgia, conversas que os médicos tiveram. Então, esse médico disse na entrevista para o Morgan Freeman: a consciência e a mente, eu não sei onde estão, mas eu sei o seguinte: no cérebro não está, porque o cérebro não estava funcionando. Essa questão, claro, nós sabemos que está muito bem resolvida dentro do Espiritismo. Não existe uma memória química, segundo os estudiosos. O pensamento é atributo do espírito, não é atributo do cérebro. O cérebro é a máquina. Quem pensa, quem sente, é o espírito. Nós temos várias evidências da memória extracerebral. Algumas já foram tratadas aqui. Recordações espontâneas de crianças e adultos, como que o doutor Fernando hoje nos lembrou, Mozart, 4 anos, um desempenho fabuloso no piano. Fenômenos de regressão de memória, como o do doutor Weiss, que fez no seu escritório, no seu consultório, com pacientes que de repente passaram aquém do seu nascimento no corpo, ou sonhos e desdobramentos que nós temos tão constantemente, aproveitamos pouco, mas devíamos aproveitar mais essas possibilidades de fuga do corpo físico. Hermínio nos fala mais sobre memória integral e sobre um replay pelo qual nós passamos. Nós sabemos que a nossa individualidade vai se enriquecendo ao longo dos milênios com a soma das múltiplas personalidades que nós assumimos. As inúmeras encarnações, quantas forem necessárias, né? Os fenômenos de regressão de memória em encarnados ou em desencarnados demonstram que a memória não se localiza no corpo físico, que morre ao fim de cada encarnação. Nos trabalhos mediúnicos, um recurso, inclusive, muito utilizado, especialmente na desobsessão, é a rememoração de fatos do passado. Uma entidade que está ali perseguindo alguém, ele nem sabia que ele não era só a vítima, ele também foi algoz. E os espíritos utilizam o recurso de buscar informações exatamente na sua memória ancestral para mostrar a ele, meu irmão, todos nós erramos. Sabemos que o corpo espiritual segue evoluindo, envolvendo o espírito após a morte do corpo físico. É o nosso perispírito. Conclusão que nos parece lógica. A memória localiza-se no próprio espírito ou no seu corpo espiritual. No corpo físico, não. Nas suas várias camadas, inclusive pensando no corpo mental, como nos ensina André Luiz. Hermínio Miranda dá uma hipótese muito interessante de quando uma encarnação está se finalizando, nós estamos num perigo iminente de desencarne, é disparado um dispositivo de transição de arquivos biológicos para os do corpo espiritual. Aquela rememoração de que se fala, né? Vou desencarnar, então a vida passa como se fosse um filme, onde eu estou vendo tudo de novo. Hermínio coloca a hipótese de que é o momento em que a transcrição da memória está sendo feita, um registro que é transferido para seguir junto com o espírito em seu perispírito. Qual é a sede da memória? Tem alguns pontos que eu acho que devemos considerar. Emmanuel, através da psicografia do Chico, no livro Emmanuel, diz: é ainda, pois, ao corpo espiritual, perispírito, que se deve a maravilha da memória. Misteriosa chapa fotográfica, olha que metáfora bonita, né? Onde tudo se grava, sem que os menores coloridos das imagens se confundam entre si. É Emmanuel que está nos falando. André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, observa algo interessantíssimo. Aliás, livro que a gente deveria estudar cada vez mais. Evolução em Dois Mundos. E demoramos tempo para estudar e absorver. Não é um livro fácil, mas é um livro fundamental.
Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então, o nosso corpo físico é um esboço, um reflexo, não é o contrário. Precisamos nos lembrar disso. Ou vamos lá no Livro dos Espíritos, questão 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Estamos na Terra, temos perispíritos. De onde vem a matéria? Porque é matéria, quintessenciado, mas é matéria. De onde vem essa matéria? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Mudamos de mundo, mudamos de roupa. Tá? Passado de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Uma analogia, uma metáfora bonita feita pelo Espírito Verdade para a nossa compreensão. Então, pensando nessa questão da sede da memória, fizemos algumas ilações. Veja, se ao mudarmos de envoltório, na mudança de mundo, a memória se mantém, nós podemos fazer algumas conjecturas. Primeiro, os registros fiquem diretamente gravados no espírito. Essa é uma hipótese. Ou que fiquem no corpo mental, sendo envoltório da mente, não sofreria mudança ao fixarmos a nossa nova residência em outro mundo. Hipótese. Terceira hipótese. Ou que haja um buffer. O que é um buffer? Buffer é uma memória temporária transitória. Né? Quando você vai transferir alguma coisa, um conjunto de arquivos de uma pasta para outra, por exemplo, no computador, isso passa por um buffer, é uma memória temporária. Então, a outra hipótese é de que haveria um buffer, essa memória temporária, para transferência de arquivos entre duas versões perispirituais, a antiga e a versão renovada. São hipóteses para as quais eu, pessoalmente, não tenho resposta. Não conheço em profundidade o assunto a ponto de respondê-las. Zimmermann, o seu belíssimo estudo sobre o perispírito, nos lembra algumas coisas. A memória é uma faculdade da alma, não é do corpo, cuja manifestação opera-se pelo meio do perispírito. O perispírito é um meio para a transmissão dessa memória e registro. Mas os registros ficam gravados, segundo Zimmermann, diretamente no espírito. Negrito é nosso. E diz mais: pessoas com lesões cerebrais graves reencontram a memória perdida depois de algum tempo, o que, aliás, condiz com a existência de uma mente extracorpórea comandando a atividade cerebral. Tá certo, doutor? A memória, portanto, é patrimônio da alma. A alma é que pensa. Se formos ao Livro dos Espíritos, questão 89, subpergunta A, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. Ora, diz-nos Zimmermann, não sendo o perispírito, aliás, desculpe, lembrando o Livro dos Espíritos, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, é no espírito, lógico será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele perispírito não seria nada, nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Só faz sentido pensarmos em perispírito como algo que envolve o espírito e serve como seu corpo espiritual, como falava Paulo. É a alma que pensa, nos lembra Zimmermann.
guarda e lembra as impressões das experiências vividas, mas não prescinde do perispírito como seu indestrutível, indissociável agente de manifestação. Precisamos do perispírito, ainda bem que o temos. Os centros de força, os chakras, podemos chamar de vários nomes, né? Sobressaem em importância, impulsionando os demais, o centro coronário cerebral, a comporem possivelmente, diz o grande estudioso, ainda não se sabe ao certo, o corpo mental, expressão perispirítica da mente, a poderosa usina espiritual do pensamento. É o espírito que pensa. O registro de toda aprendizagem, expressa Francisco Cândido Xavier, acho que foi num daqueles pinga-fogos. Toda aprendizagem ocorre fundamentalmente em sede anímica, no cérebro espiritual. Para resumirmos e fazermos uma síntese, vamos a alguém que conhece o assunto. Dr. Nubor Fakuri. É que praticamente todos conhecem o Dr. Nubor Fakuri. Termino com esta frase dele que acho que faz o grande resumo, a grande síntese de tudo isso. As memórias espirituais se situam no espírito, mas obrigatoriamente transitam pelo perispírito. Muito obrigado.